Eu queria te convidar para abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu queria mencionar, ou gostaria de trazer à memória dos irmãos algumas situações improváveis que aconteceram na história do esporte. É muito interessante porque quando um resultado ele é esperado e ele não acontece, como é que a gente chama aquilo lá? Quando quando Davi ganha do Golias no esporte, como é que chama isso? Zebra. A tal da zebra, né? Alguns vão dizer que o São Paulo hoje é líder do brasileiro por conta de zebra, mas não é, irmãos. É uma construção aí que vem sendo consolidada a cada semana no nosso Brasileirão, não é, pastor Rafael? Ele concorda comigo, olha só, plenamente. Mas passamos por muitas situações. Quando o improvável acontece, meu cunhado está ali olhando para mim, assim, aquele sorriso de flamenguista, né, que perdeu a liderança, falando assim, esse lugar um dia foi meu, agora a gente olha pelo retrovisor. Mas algumas situações, algumas cenas vão nos ajudar a lembrar de grandes improváveis que aconteceram. Alguns de muito tempo atrás, outros mais recentes, e aí nós vamos identificar qual é o seu conhecimento do esporte ou qual é a sua idade para você se lembrar daquilo que aconteceu. Então, Kioshi, me ajuda aí, manda a primeira para a gente. Quem se lembra disso, irmãos? Vocês sabem que cena é essa? Pan-Americano de 1987, quando a seleção brasileira de basquete, não é? Nosso grande Oscar Schmidt derruba os gigantes americanos, levando o ouro nessa competição. Tem gente perguntando, mas isso aconteceu mesmo? Não é fake news? Né? Nessa fase de fake news aí tudo é possível, mas é real, é verdade, e eu não me lembro disso, mas eu sei que aconteceu. Eu tinha apenas meus 7 anos de idade nessa época aí, mas foi um rebuliço, o feito histórico que a nossa seleção brasileira de basquete, ela conseguiu através desse evento aí, desse jogo. Tem mais uma cena aí que é interessante, o improvável aconteceu, esse realmente foi improvável. Quem se lembra dessa luta aí, faz o sinalzinho com a sua mão. Pode abaixar a mão, amém, Deus te abençoe, Deus te abençoe. São poucos que tiveram coragem, é que não estão lembrando exatamente que cena é essa, mas é James Buster Douglas versus Mike Tyson. Vocês já ouviram falar do Mike Tyson, não é? Os irmãos se lembram o que aconteceu depois de uma carreira enorme e um cara totalmente desconhecido, despretensioso, vem e faz o Mike Tyson beijar a lona. Naquela época não tinha MMA ainda, então era o boxe era que estava, né, em alta, era transmitido todas as suas lutas aí. Mas ninguém imaginava que esse rapaz ele pudesse fazer isso, ele chegou e fez. O improvável aconteceu. Não havia outra expectativa a não ser mais um nocaute nos primeiros 20 segundos do Mike Tyson. Talvez o único que pudesse fazer isso seria o Holyfield, né? Talvez esse sim estivesse parelho, mas um jovenzinho como esse, fazendo o que fez, ninguém esperava. Temos mais uma cena aí. Passa, essa não, deixa para lá, esquece. O improvável daquela cena não é a derrota, mas é o placar, não é? Ninguém esperava que nós fôssemos passar por isso aqui no Brasil, quando o Hexa era garantido, assim como nós passamos aqui. Bom, deixa para lá também. Mas esse é um outro improvável. Vocês se lembram desse jogo aí? Quem se lembra? Levanta a mão. Deus te abençoe, pode baixar. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Como é que vocês lá no fundo se lembram desse jogo? É do país de vocês, né? Da terrinha de vocês, é? Temos 2 irmãos representantes da Nigéria aqui, irmãos, que não se esquecem desse jogo, não se esquecem mesmo, né? Olha que bênção. Bênção para vocês, né? Para a gente é um tormento até hoje. Brasil e Nigéria, Olimpíadas de 1996. Ninguém imaginava que depois de estar ganhando de 3-1, se eu não me engano, o Brasil fosse levar virado no Golden Goal. Canu, o nome do nosso algoz, carrasco nigeriano, não é? E sofremos com isso porque aquela seleção era uma seleção sensacional. Os jogadores que estavam ali eram todos jogadores de alto nível, ninguém imaginava que isso poderia acontecer.
Ou seja, improváveis eles surgem e acontecem. Improváveis, cenas improváveis, pessoas improváveis, personagens improváveis. Pode tirar a imagem, por favor? Surgem e acontecem nas nossas vidas. O que acontece muitas vezes com a gente também é que na nossa relação um com o outro, nós também elencamos os improváveis. Ou elencamos aqueles com quem nós já tomamos uma decisão. Com esse eu não me relaciono. Esse não é uma boa companhia para o meu filho ou para a minha filha. Os pais assim pensam. Esse não é uma boa companhia, ou esse não é um bom amigo para mim, porque não vai me levar a isso ou aquilo, assim pensam as pessoas, independente da sua idade. Nossas relações são relações que estabelecem julgamentos, são relações que se precipitam muitas vezes, e antes de sequer trocar um olhar ou dirigir uma palavra a alguém, nós já fazemos um julgamento a respeito de se aquela pessoa é um provável amigo ou não, um provável relacionamento ou não, ou alguém que possa me trazer benefícios ou não na minha relação. Eu não falo só os benefícios da questão interesseira, mas os benefícios da relação, da troca de vida mesmo. Somos especialistas, não somos? Em olhar para alguém e dizer, não, esse aqui eu me dou bem, tenho afinidade com ele. Esse aqui já não sei. Esse aqui é melhor não misturar. E demoramos. E muitas vezes sentenciamos pessoas a não terem um relacionamento conosco por conta de uma impressão, ou por conta de uma história, ou por conta até de uma realidade que a torna improvável, ou improdutiva, ou não válida para que os meus relacionamentos possam se desenvolver na inclusão dessa pessoa nessa história. Quantas vezes eu e você já não nos surpreendemos com um amigo que era improvável e se tornou uma grande referência de amizade, de afeição, de companheirismo? Quantos de nós já não perdemos a oportunidade de termos grandes amizades por conta dessa relação ou desse distanciamento com o improvável? Nós assim julgamos as pessoas, nós assim definimos a história como é que vai ser, e nós assim tocamos nossa vida, definindo quem é e quem não é, quem pode e quem não pode. Sabe que nós chegamos ao cúmulo de fazer isso, avaliando se aquela pessoa é ou não digna de um relacionamento com Deus? Quem gostaria de encontrar Adolf Hitler no céu? Quem gostaria de encontrar o maníaco do parque no céu? Quem gostaria de encontrar pessoas que têm esse caráter, ou essa história, ou esse histórico de vida no céu? Quem imaginaria, ou quem se assentaria do lado dele numa das celebrações celestiais? Quem se aventuraria a sentar-se próximo a uma dessas pessoas? Improvável, até assustador imaginarmos isso, dependendo do conceito ou do contexto em que nós vivemos, naquilo que nós cremos a respeito de quem é ou de quem não é digno de viver uma relação com Deus. Sabe de uma coisa? Nisso tudo, pode ser até mesmo que você, em vez de julgar os outros como improváveis, você olhe para si mesmo e diga, eu não tenho condições. O Hitler até pode ir para o céu, mas eu não. Você conhece a sua história, você conhece seus dramas, e você conhece aquilo que você carrega, e talvez essa consciência do que você carrega possa trazer a você essa percepção de que todos poderiam ser alcançados, mas eu acho que não. Talvez esse texto que nós vamos ler nos ajude a pensar um pouco a respeito disso, e que o Senhor traga à luz, e o seu Espírito nos inspire a sermos edificados na sua palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 19, no versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Jesus entrou em Jericó e ele atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje.
Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Clamamos, Senhor, pela iluminação do Teu Espírito, para que os nossos corações, para que as nossas mentes, para que os nossos olhares, para que a nossa atenção não esteja em nenhum outro lugar, a não ser no ouvir a Sua voz, sermos confrontados por ela e transformados para o louvor da Sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus, ele está a caminho de Jerusalém. É sua última viagem. Quando ele chegasse em Jerusalém, quando ele chegar em Jerusalém, ele será recebido pela multidão com os mantos e as palmas, e eles cantando e dizendo: Hosana ao filho de Davi, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Logo na sequência, ele será traído, ele será preso, ele será açoitado, ele será crucificado e ele será morto. Jesus sabe que é a última viagem, é a última jornada. Jesus está indo para Jericó e ele é acompanhado por uma grande multidão. Multidão que o seguia, multidão que o receberia com aqueles mantos e palmas, mas multidão que diria: eu escolho a Barrabás e não a Jesus. Crucifica-o, crucifica-o. Essa mesma multidão era a que acompanhava Jesus. E ele passa por Jericó nessa jornada. Jericó, uma cidade muito conhecida, principalmente nos nossos ministérios infantis, por conta de uma canção, não é? Vem com Josué lutarem e as muralhas ruirão. Uma cidade que nós conhecemos pela sua queda, mas antes de conhecermos a queda de Jericó, se você conhece a história bíblica, você vai ver que quando os espias foram visitar a terra prometida, foi a Jericó que eles chegaram. E eles viram uma cidade próspera, uma cidade bonita, uma cidade frutífera, uma cidade rica, uma cidade pela qual eles tinham que, em 2 homens, carregar aqueles cachos de uva. Eu fico imaginando o tamanho desse cacho de uva para que 2 homens precisassem buscá-los. Alguns diriam, numa piadinha muito engraçada, que seria semelhante àquele cacho de uva que temos na chegada em Marialva, não é? E eles deveriam carregá-lo. Mas eu não achei nada engraçado essa história de que seria esse cacho de uva, não é? Mas é uma grande hipérbole, é um contexto de exagero para mostrar a prosperidade daquela cidade, que manava leite e mel e era fortificada. E ela continuava sendo produtiva, ela continuava sendo frutífera, ela continuava sendo próspera. Um local onde habitavam pessoas de diferentes tendências políticas e religiosas. Haviam muitos publicanos ali, e Zaqueu era um deles. Publicanos eram aqueles que colocavam impostos para pagar tributo a Roma, que era o império que dominava aquela região. Mas também haviam os sacerdotes e os religiosos que exigiam os tributos que eram consagrados no templo, dizendo que eram oferta ao Senhor, mas que usufruíam para si próprios. Era a extorsão de um lado, era a extorsão de outro, mas alguns reclamavam que a sua extorsão ela era feita em nome de Deus, outro em nome de Roma. Zaqueu era um desses publicanos, mas ele não era um simples coletor de impostos. Roma, para facilitar a sua estratégia alfandegária, o que eles faziam? Eles meio que franqueavam os postos de coleta. Era como se eu adquirisse uma franquia de um posto de coleta, e ali eu pagava os royalties para a franqueadora, que era a Roma, e o que eu pudesse tirar a mais daquilo era o que viria para mim. E era isso que Zaqueu fazia. Era aí que Zaqueu exagerava. Era aí que Zaqueu ele explorava. Era aí que Zaqueu extorquia. Era aí que Zaqueu injustamente se enriquecia. Porque
ele usurpava daquela condição, daquele benefício que ele havia adquirido, para que ele tivesse seus benefícios. Mas sabe de uma coisa? Zaqueu, por conta disso, ele era considerado um traidor, porque ele se beneficiava ou ele enriquecia às custas do seu próprio povo. Ele extorquia os seus irmãos. O judaísmo tinha muito essa relação, né, muito intrínseca, de povo escolhido, de povo separado, de povo que todos são meio que parentes ali, as relações se estabelecem assim. Mas Zaqueu explorava o seu próprio povo e enriquecia as custas do seu povo. Então ele era odiado por aquelas pessoas, porque sabiam aquilo que ele fazia e ele continuava se aproveitando daquilo. Zaqueu, ele era também um traidor religioso. E um traidor religioso porque o judeu só podia recolher tributo para o templo. Era o local aonde ele ofertava, e eles eram obrigados a recolher tributo para Roma, e Zaqueu era uma das pessoas que viabilizavam isso. Então ele tinha uma história de ser traidor político, mas também de ser um traidor religioso. Ele era uma pessoa de difícil convivência, e ele era judeu. Então, um judeu explorando o seu próprio povo nessa relação econômica a qual ele encontrou um meio de se beneficiar. Ele era pequeno, mas ele era invocado. A sua ousadia e a sua petulância, a sua arrogância ao praticar tal ato e não ter nenhum peso na consciência mostrava que ele era alguém que tinha um caráter realmente manchado, uma moral realmente comprometida. Ele era mal visto. Ele não devia ter relações sociais sinceras ou transparentes. Pelo contrário, por conta dessa relação, aqueles judeus que eram judeus que seguiam a lei, que seguiam a tradição e que eram comprometidos com o seu povo, se afastavam dele. Por isso ele era um homem que provavelmente ele comprava as suas companhias com os recursos que ele tinha, porque recursos não lhe faltavam. Os seus amigos não deveriam ser chamados de amigos, mas de interesseiros. Aqueles que se aproximavam deles para se beneficiar dos recursos, das festas, dos luxos e de tudo aquilo mais que ele oferecia. Mas com certeza amigos, companheiros, não deveriam ser. Ele passava então por essa dinâmica e por essa luta, pelo fato de ser quem ele era e praticar aquilo que ele praticava. Isso revela algumas coisas sobre ele. E isso torna Zaqueu o maior dos improváveis para aquele povo, para aquela cidade, para aquilo que aconteceu logo em seguida no seu encontro com Jesus. A figueira brava, ou sicômoro em algumas versões, era uma planta de galhos baixos, paralelos, rentes à terra. Então era fácil de escalar, por isso que Zaqueu ele escolhe aquela planta para ir. Havia alguns motivos. Aquela planta era fácil de subir, então ele, enquanto baixinho, tinha facilidade de subir ali, porque com certeza ajuda ele não ia conseguir. Ela tinha um fruto muito gostoso, muito saboroso. Era uma árvore cheirosa, frondosa, bonita, vistosa. Ou seja, além de ser fácil de escalar, pelo fato dela ser frondosa, era um lugar fácil de se esconder e de passar despercebido. Zaqueu escolhe estrategicamente aquela planta ou aquela árvore que está no caminho por onde Jesus passaria. Talvez nós pensaríamos de uma maneira diferente se acreditássemos e acreditamos na soberania de Deus. Deus plantou aquela árvore num lugar estratégico, porque ele sabia que um baixinho ia precisar escalá-la para ter o encontro com Jesus. Bom, nós sabemos a história. E Jesus passando, rodeado de uma multidão, pessoas necessitadas, pessoas querendo ver a glória de Deus, pessoas querendo ver os milagres acontecer, pessoas adulando Jesus e convidando Jesus para irem na sua casa, pessoas de bem, pessoas de boa índole, aparentemente, pessoas que tinham totais condições ou eram os prováveis hospedeiros de Jesus naquela passagem por Jericó, estão ali ao seu redor, mas parece que Jesus olha para aquela árvore, ele olha para cima
e não tem erro, ele olha direto para Zaqueu, assim como eu estou olhando para a galeria, olhando para os meus queridos irmãos ali, que nos acompanham com um sorriso bonito, não é? Isso. Ô, benção. E Jesus olha para aquela árvore, para aquela planta e fala assim: Zaqueu, desce depressa. Não precisa descer não, tá, gente? Pode ficar por aí. Mas diz: Zaqueu, desce. Desce porque hoje eu vou ficar na sua casa. Jesus, ele olha diretamente. Jesus não desvia o olhar. Jesus não acha de repente. Parece que Jesus sabia exatamente que naquele lugar, naquela planta que já havia sido preparado pela eternidade para que uma semente caísse no tempo certo, ela brotasse e crescesse de modo a que um homem baixinho subisse nela naquele exato momento. Jesus, eu acho que eles planejaram isso, eu estou pensando nisso agora, irmãos. Eles planejaram, Pai, Filho e Espírito Santo, vamos jogar aquela semente naquele ano para que a árvore frutifique. E dê certo naquele momento, e deu. Oxe. E ele olha diretamente para aquela árvore, para aquilo que estava escrito na eternidade, e fala: Zaqueu. Ele não pergunta o nome, não pergunta para as pessoas ao redor quem que é, porque ninguém estava vendo Zaqueu, ou quem estava vendo estava ignorando, porque as pessoas não gostavam de Zaqueu. Mas ele olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, desce depressa. Jesus dá uma ordem para Zaqueu: seja rápido, agora, imediatamente, desça. E ele continua: hoje, num tempo definido, num dia que se chama hoje, não é amanhã, não foi ontem, não será daqui uma semana, é hoje o dia, Zaqueu, que eu vou me hospedar na sua casa. Sem escapatória. Não foi o que Zaqueu esperava. Não foi o que ninguém esperava. Zaqueu escondidinho ali, amontoado numa árvore para poder ver Jesus passar de largo. De largo quer dizer assim, de longe. Sem que ele o incomodasse, sem que Jesus o visse. Porque vai que Jesus olha para ele e o encontra e começa a falar de todas as falcatruas, pecados e canalices que ele vinha praticando contra o seu povo. Vai que as pessoas, ao verem Zaqueu, trazem ele quase que arrastado, como fizeram com aquela mulher adúltera, e o entregam a Jesus e falam assim: Jesus, o que nós devemos fazer com ele? Estava escondidinho, estava na sua, quietinho, improvável para os outros, improvável para si mesmo. Eu não quero ver, eu não quero me envolver demais. Mas nós já sabemos que para Jesus isso não interessa. Sem escapatórias. Não foi Zaqueu quem encontrou a Jesus, foi Jesus quem encontrou Zaqueu. Não são os improváveis que encontram ao Senhor, mas é o Senhor que encontra os improváveis. Não são os improváveis que têm acesso ao Pai, mas é o Pai que descobre, que encontra, que persegue, que olha, que foca e fala: é hoje que eu vou ter um encontro com você, é hoje que eu vou na tua casa, desce depressa, vem logo para cá. Vai perder a chance? Não. Eu não vou perder a chance. Zaqueu, ele desce com alegria. E é interessante pensar nisso, porque o texto relata a plenitude, a alegria, a felicidade de Zaqueu, talvez que ele não tivesse encontrado em toda a sua história, desde que ele havia assumido aquele posto de coletor de impostos. Porque o pecado, ele não promove a alegria. O pecado, ele promove sarcasmo, arrogância, ironia, soberba, aquela risada maléfica, aquela coisa densa, aquela coisa pesada, aquela alegria que é uma alegria às custas da tristeza do outro, aquela alegria que é um benefício que eu tiro, uma vantagem que eu tiro por fazer o outro passar mal, aquela alegria que me faz jubilar quando o outro está sofrendo, não é uma alegria que vem de Deus. É uma ilusão de felicidade proporcionada pelo pecado, mas que sempre que nos encontramos sozinhos, sabemos do que está acontecendo e aí vem o vazio. Alegria porque foi encontrado, alegria porque foi achado, alegria porque ele não esperava, mas alguém o enxergou. Alegria porque, mesmo com suas práticas corruptas, frutos de um coração corrompido, alguém o viu e o chamou. E esse alguém não era ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Jesus. Zaqueu, ele se aproxima de Jesus, ele não apenas desce com alegria e fica ali, próximo
da multidão. Tem uma multidão para atravessar. Tem os olhares odiosos e raivosos para encarar. Tem os olhares frustrados e magoados para encarar. Tem as pessoas que ele fez perder tudo por conta dos impostos que estão ali diante dele. Ele tem que trocar esse olhar e ele tem que enfrentar isso. E ele enfrenta e ele se aproxima de Jesus. E quando ele se aproxima de Jesus, as pessoas realmente falam isso. Olha o que Jesus está fazendo. Ele vai se hospedar com um pecador. Ele vai se hospedar com esse crápula, com esse canalha, com esse cara que nos tirou tudo. Com esse cara que é amigo de Roma, por isso é inimigo dos judeus. Com esse cara que nos oprime, com esse cara que nos faz mal, com esse cara que nos prejudica, com esse cara que não pratica a religião como deveria. As pessoas passam a julgá-lo como improvável e começam a julgar até o próprio Cristo, dizendo, se Jesus ele se compactou com esse tipo de gente, é porque Jesus, né? Tem alguma coisa acontecendo aí. As pessoas passam a olhar para aquilo de uma maneira raivosa e odiosa. E Jesus não está preocupado. E Zaqueu não está preocupado. Porque ele vem juntinho de Jesus, ele se levanta, ele se aproxima de Jesus. Alguns textos dizem que ele se levanta, outros textos dizem que ele se aproxima bem pertinho de Jesus e fala, olha só, Jesus, eu quero fazer uma declaração, eu quero dizer uma coisa. E essa declaração, ela é reveladora. Não apenas essa, mas a revelação que Jesus traz logo em seguida. Jesus diz, ele diz, olha, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém eu extorquir alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais. Zaqueu, ele surpreende com essa declaração. Porque pela sua história, ele é alguém apegado ao dinheiro. Ele é alguém que ama o dinheiro. Ele é alguém que é avarento, que quer enriquecer, porque enriquecer às custas dos outros é o que lhe proporciona um pouco de prazer. Não são os relacionamentos, não são as amizades, não é a vida em si, mas é o poder ilusório, sedutor. Ele está amarrado com Mamon, com Deus do dinheiro. E ele passa a adorar isso e, de repente, ele fala, metade do que eu tenho, eu darei aos pobres. Há uma ruptura com valores, há uma ruptura com princípios, há uma ruptura com estilo de vida. Ele não se preocupa mais com o enriquecimento ilícito, ele não se preocupa mais com o enriquecimento sequer. Agora ele olha para aqueles que têm necessidade e fala, eu vou compartilhar. Bom, mas poderíamos dizer, pastor, isso aí todo mundo faz, ele está querendo dar um pá em Jesus, está querendo contar história para Jesus, está querendo fazer uma moral ali. É claro, até a gente faz isso. Até a gente faz isso. Até a gente faz isso. E depois vem aquele papo lá de que vou restituir 4 vezes aqueles a quem eu extorqui, acabou o dinheiro. Se eu dei 50% para os pobres, e eu vou devolver 4 vezes mais para aqueles a quem eu extorqui, acabou o dinheiro, sobrou mais nada. Acabou aquilo que sustenta, acabou aquilo que proporciona a felicidade, acabou aquilo que proporciona qualquer tipo de realização na vida de Zaqueu naquela declaração. E poderíamos sim, muito bem julgar aquela declaração como aquelas pessoas fizeram, achando que ele estava adulando Jesus e criticando Jesus também pelo fato dele estar ali. Mas alguma coisa acontece diferente, porque a declaração de Jesus, ela é cabal na afirmação daquilo que havia acontecido. Hoje houve salvação naquela casa. Sabe de uma coisa? Nós podemos enganar os homens, nós podemos adular as pessoas, nós podemos enganar os outros, nós podemos mentir para Deus e o mundo, mas a Deus ninguém é capaz de enganar. A própria palavra de Deus nos ensina, não é? O homem vê a aparência, mas Deus conhece o coração. Então não havia qualquer possibilidade de Zaqueu enrolar Jesus. Não havia qualquer possibilidade dele seduzir Jesus com aquelas palavras. O que havia, sim, era um coração que havia sido transformado porque alguém o havia encontrado. Não apenas o havia encontrado, mas o havia amado. Zaqueu, eu sou pequeno, mas ele me viu. Para Zaqueu, eu sou corrupto, mas ele me chamou. Eu sou arrogante, mas ele quer ficar na minha casa. Eu sou improvável,
mas para Ele não há impossível. Aleluia! Quem são os improváveis? Deus discerne as intenções sinceras dos argumentos interesseiros. Quem são os improváveis? A questão é que muitas vezes nós ligamos a questão de Zaqueu somente com o lado financeiro. Mas estamos falando daquilo que na vida de Zaqueu era aquilo que o amarrava, aquele sistema de valores que o impedia de servir e de andar com Jesus e que de observar Jesus só de longe. Mas existem outras riquezas, assim por dizer. A riqueza da falta de perdão que você cultiva todos os dias na sua vida contra alguém. A riqueza do sarcasmo, onde você tenta tirar vantagem das pessoas de outras maneiras, nem que não seja financeira. A riqueza do manipular os relacionamentos e tentar dominar os ambientes para você se destacar. A riqueza do exibicionismo, onde você tem sempre que estar no centro de tudo e as pessoas ao seu redor te servindo. A riqueza do desejo de poder, mesmo que não seja financeiro. Mesmo que seja numa instância pequena, dentro de casa ou no seu trabalho. A riqueza de você poder oprimir a quem você puder. Seja alguém importante no seu ambiente de trabalho, ou seja aquele menor dos funcionários. E aí você não perde uma chance de criticar, de falar mal, de oprimir, de rasgar o coração, de atormentar. Riquezas que nós vamos tendo em nossas vidas e que nós não abrimos mão. Riquezas que nos tornam tão improváveis quanto Zaqueu. Riquezas que, se não houver um chamado específico, um olhar direto e uma ordem, é hoje, nunca serão rompidas. Zaqueu tem um coração transformado. A questão de Zaqueu não era o dinheiro. A questão de Zaqueu era a mesma questão de todos nós. Enquanto não há um encontro com Deus, não há novo nascimento. E o novo nascimento, ele se traduz em uma nova vida. O novo nascimento, ele se traduz numa nova perspectiva, numa nova maneira de se relacionar com as pessoas, numa nova forma de nos relacionarmos com o outro, numa nova forma de nós lidarmos com o mundo. É muito mais fácil nós moldarmos o comportamento do que curarmos o coração. Muitos podem chegar num ambiente como esse, bonito, cheiroso, gostoso, refrigerado, pessoas bonitas, pessoas elegantes, pessoas bem vestidas, pessoas sorridentes. E aí cantamos, e aí abraçamos, e aí cumprimentamos, e vamos tomando o formato disso aqui. Em algumas comunidades, é tão interessante isso, que as pessoas chegam a imitar os movimentos do ministro de louvor. Quando, na verdade, o que o ministro de louvor está fazendo é um sinal para a banda. Eles acham que é uma expressão de adoração. E aí, de repente, o ministro do louvor está fazendo assim, dizendo assim, vamos para a parte 2 da música, e os irmãos da igreja, depois de um tempo, começam a fazer assim, nossa, que adoração bacana, estamos lá. E não quer dizer nada, apenas um sinal de que a música está indo para outro lado. É muito fácil termos o comportamento moldado. É muito mais fácil vivermos uma religiosidade que molda o comportamento e que leva o tributo para o templo, do que termos um coração renovado, transformado, curado, sarado, porque esse coração, ele só pode ser curado por meio de um encontro com Jesus. Isso proporciona um novo nascimento. E Jesus não deixa passar. Zaqueu, melhor, Jesus olha para cima, fala, Zaqueu, desce depressa, porque é hoje o dia que eu vou ter um encontro com você. Quem são os improváveis? Quem são os improváveis de Deus? Muitas vezes olhamos para os outros e falamos assim, esse não. Ah, não. No céu com essa pessoa não dá. Não. No céu com o meu chefe. Opa, o meu chefe é o pastor. Não, não. Sim, claro, obviamente. Com certeza. Mas nós vivemos esse ambiente de julgarmos, de selecionarmos e de condicionarmos. O fato é que a multidão se achava melhor do que Zaqueu. E de fato eles deveriam ser, no comportamento. A multidão se achava melhor do que Zaqueu. Talvez nós sejamos melhores do que Zaqueu. Mas sabe de uma coisa que me chama a atenção para encerrarmos a nossa conversa aqui nessa noite?
é que aquelas pessoas da multidão poderiam ser aquelas pessoas que cumpriam a lei, que obedeciam os mandamentos, que seguiam a tradição religiosa desde a sua infância, que cumpriam tudo que a lei prescrevia. Os irmãos já ouviram falar de uma história assim, relatada na Bíblia, de alguém que era dessa forma? Capítulo 18 do Evangelho de Lucas mesmo, se você virar uma página na sua Bíblia, você vai encontrar a história do jovem rico. Ah, aquele jovem rico, ele tinha tudo para dar certo. Ele era o homem certo, menininho bom, não é? Cumpria a religião, obedecia os mandamentos, estava sempre numa boa, cumprindo, era bonzinho, homem para casar. Eu imagino que na sinagoga as mães olhavam para ele e olhavam para as filhas e falavam assim, ó, é aquele lá, aproveita, aproveita. Mas quando ele chegou num momento onde Jesus lhe fez um desafio, ele foi para casa, triste, porque ele tinha muitos bens. Ele era um ótimo religioso, tinha um excelente comportamento, mas o coração dele, mesmo naquele desafio de Jesus, ele continuou apegado a algumas riquezas da qual ele não quis abrir mão. Zaqueu desce, corre, junta, e ele mesmo declara, eu entrego, eu ofereço, eu dou, sou eu tenho um coração renovado. Ou seja, quem somos nós para julgarmos os improváveis ou os prováveis? Quem somos eu e você para tomarmos essa decisão a respeito do outro? O que nos resta nessa noite é tomar uma decisão: ficar na árvore ou descer dela. Talvez você tenha sido considerado um improvável durante muito tempo. Talvez você tenha sido considerado alguém não apto para o Evangelho, não apto para as relações, não apto para a religião, não apto para ter um relacionamento com Deus. Talvez você se julgue assim. O que eu quero dizer é que Jesus, logo depois do encontro com o jovem rico, Keila, pode vir aqui, por favor. Jesus, logo depois daquele encontro com o jovem rico, ele diz assim, como é difícil alguém rico entrar no reino dos céus. É mais provável um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E aí os seus discípulos dizem assim, mas Jesus, então isso é impossível. Quem é que pode salvar-se? E Jesus responde, o impossível dos homens é possível para Deus. O que eu quero dizer para você é que aquela pessoa com quem você convive, que parece ser improvável, ela não é para o Senhor. E Deus pode fazer a obra. Ele pode olhar para cima e falar, desce, vem, porque hoje eu tenho encontro com você. E depois desse encontro, nunca mais vou sair da sua casa. Vou habitar em você. E vou transformar a sua vida. E vou cultivar o seu coração. E vou amaciar o seu coração. E vou renovar a sua vida de modo que você não mais tenha uma alegria passageira baseada em conquistas mesquinhas, mas que você tenha uma alegria plena, fundamentada no sangue que foi vertido na cruz do Calvário, no sacrifício, na ressurreição, na vida eterna que você pode ter comigo. Talvez você se encontre nessa condição. Não conhecemos a tua história, não conhecemos o teu passado, não conhecemos o teu momento, não conhecemos, mas Deus conhece todos os detalhes da tua existência. Você que nos assiste, Deus conhece todos os detalhes da sua existência. E se por algum momento, por algum motivo, por alguma circunstância, por alguma situação, você vem se considerando improvável, quero dizer uma coisa, Deus pode mudar isso na sua vida hoje. Deus pode transformar um coração corrompido num coração sarado, leve, livre, entregue, rendido. É isso que Deus tem para aqueles que o buscam, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus preparou para aqueles que o temem. Ah, Senhor, obrigado por ser o Deus do impossível. Obrigado por ser o Deus dos improváveis.
Obrigado por nos escolher, sendo nós improváveis mesmo, para que a sua glória resplandeça e tenhamos a nossa vida transformada. Aleluia. Feche os seus olhos. Ore ao Senhor. Pode ser que de alguma maneira o Espírito de Deus venha falando com você nessa noite. E se Deus diz, é hoje, que seja hoje na sua vida, na sua existência. E você pode fazer uma oração comigo. Senhor Deus, eu reconheço que eu sou o improvável. Eu conheço a minha vida, eu conheço a minha história. Eu tive uma revelação agora de quem eu sou. E que eu de fato não sou apto. Que eu de fato não sou merecedor. Que eu de fato não tenho nenhuma condição ou dignidade de hospedar o Senhor. Mas eu vejo hoje que o Senhor veio ao meu encontro. Que o Senhor me alcançou. E tudo que eu quero, Jesus, é hospedar-te na minha casa, na minha vida, no meu coração, por toda a eternidade. Por isso, Senhor, confessando que Tu és Senhor e Salvador da minha vida, eu me aventuro a me desprender das riquezas que vêm me travando, me impedindo, do pecado que vem me assediando, de romper com aquilo que é necessário, para que de fato a minha vida seja um reflexo da transformação que o Senhor está proporcionando em mim. Cumpra, Senhor, o Teu propósito. Realiza, Senhor, a Tua boa obra. Vem habitar na minha existência. Vem transformar o meu coração. Vem restaurar a minha vida. E vem depositar em mim aquela alegria da vida abundante que o Senhor tem. Que hoje eu passe a viver a vida eterna, não pelo meu mérito, mas porque o Senhor me escolheu. E eu resolvo descer, e eu resolvo te encontrar, e eu resolvo te receber. Mora em meu coração, Senhor, habita na minha vida, e provoca a transformação que for necessária, para a sua glória, para o seu louvor, em nome de Jesus.